Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como listar lá do teu banco de dados todos os usuários aqui com acesso ao painel administrativo, tá? Nesses vídeos eu não vou me preocupar em estilizar, em formatar, em colocar designer neste painel aqui. Eu estou focando só em criar as funcionalidades em PHP. Então, para fazer isso, eu vou criar um menu aqui. Vou criar um menu de usuários. A pessoa vai clicar ali na página de usuários e vai listar aqueles usuários ali. Depois a gente vai criar a função de inserir e deletar novos usuários. Bom, para fazer isso, eu vou lá no arquivo de funções.php e vou criar uma função só para isso. Normalmente, uma estrutura mais robusta, nós teríamos separado os arquivos de funções. Por exemplo, só as funções que têm a ver com o usuário, só as funções que têm a ver com páginas. Aqui, como a ideia é fazer mais simples, eu vou criar tudo num arquivo só. E até porque não vai ser tantas funções assim para dar diferença no carregamento da página. Eu vou criar primeiro uma função para buscar esses dados, uma função mais genérica. Como assim? Bom, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de busca única. Eu vou criar uma função mais genérica aqui, a ideia é que vai trazer apenas um único resultado. Vou criar duas funções aqui. Na função busca única, que vai servir para qualquer select que eu precise, eu vou dentro dela, vou criar a função, vou passar o parâmetro conectar, connect, né? Que foi a variável que nós definimos lá em cima, ó, o connect, que é a conexão com o banco de dados. Como é que eu criaria aqui? Como é que eu chamaria uma função para buscar os dados? A gente fez algo parecido aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho que ter a query. Então, vou puxar aqui uma variável que eu posso chamar de query. Tá? E eu vou buscar um dado. E alguns dados precisam ser dinâmicos para montar essa query. Por exemplo, eu vou chamar aqui o select. Vou botar o asterisco, que a ideia é que sempre traga todos os dados. From. E a tabela, aqui, por enquanto, a gente só tem a tabela de usuários, mas a ideia é criar uma função que sirva para outras tabelas também. Então, aqui o valor da tabela ele precisa ser dinâmico. Então, aqui eu vou botar a variável tabela. Show? E, obviamente, eu vou ter que passar, quando eu chamar a função, eu vou ter que passar esta variável aqui para que ele avise qual o nome de tabela eu estou buscando os dados. Obrigatoriamente, então eu preciso, como é uma busca única, eu preciso determinar como eu vou fazer essa busca, o where. Aqui eu vou partir do princípio que qualquer item que eu queira buscar terá um ID. Então, já direto eu vou colocar aqui o ID. Então, where, vou considerar que ID é igual e eu vou passar aqui o variável ID. Opa, não precisa disso. Fecho aqui, salvei. E aqui também, né, nós vamos chamar aqui o ID. Só que aqui é vírgula. Porém, como o número inteiro, como o valor int sempre será um número inteiro, é interessante validar aqui um pouco os teus caracteres. Apesar de que esse não vai ser um valor que vai ser passado via formulário a princípio, não vai ter acesso, que não tem o painel administrativo, é sempre bom criar o hábito de tentar validar aqui as tuas variáveis. Então, para converter, não importa o valor que eu passe aqui no busca única como ID, para garantir, forçar ele a converter para um número inteiro, existe uma função simplificada, que é a função int. Só que eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Aqui eu abri aspas e depois do igual eu vou fechar aspas. E posso fechar as aspas aqui também. E aqui eu vou concatenar com o ponto. E aqui eu vou escrever assim, ó, entre parênteses, int. Colocando assim,
logo antes da variável, eu estou forçando, mesmo que eu passe uma string para esta variável aqui, ele vai transformar esta variável em valor inteiro. Show? É só isso que ela faz, ela vai transformar essa variável em valor inteiro. Eu não usando também funcionaria, mas aqui, caso alguém, por algum motivo, use essa função tentando passar uma string, ele vai transformar ela em valor inteiro antes de usar a query. Aqui, então, eu uso a função para executar. Vou escrever um execute, que é igual à função mysql_query, que vai ser, então, a conexão, que é a variável connect, vírgula, e a variável query. E para trazer esse único resultado, eu vou usar a função, eu vou botar aqui um result, variável result, vai ser igual a mysqli fetch a sock, que ele vai trazer, vai forçar a trazer um único resultado apenas também. E aqui eu coloco a função, a variável execute, perdão. Show? E vou dar um return na variável result. Vai trazer apenas um resultado para nós. Legal? Então, no final, ele vai dar o return nessa variável aqui. E lá no código, na hora onde for chamar essa função, nós vamos controlar como esta variável vai aparecer. Legal? Essa vem de forma simples. Já vou criar outra função aqui, agora pensando que podem trazer mais resultados, mais de um resultado, né? Então, vou criar aqui embaixo. Aqui, eu vou deixar comentado aqui. Seleciona, né, no BD, no banco de dados, apenas um resultado, né, um item da tabela com base no ID dele. Então, eu vou poder usar para usuários ou para qualquer outra tabela que eu tenha. Show? Por enquanto só tem usuários. Agora eu vou criar outra função que ele vai selecionar, vou botar aqui busca. E aqui seleciona, botar busca. Todos os resultados com base no where, porque aqui a gente pode ter um where sem ID. Salvei, então. Vou criar, então, aqui a função. Function. A function, então, vai ser... Na outra eu dei o nome de busca única, que eu vou botar a função buscar. Vai ter a variável de connect e vai ter a variável tabela. Ó, connect tabela, vírgula, e eu vou botar a variável where. Vou criar aqui a query, então, vou copiar daqui para ficar mais rápido, ó. Vou criar a variável query, que vai ser select from da tabela, where, e aqui não vai ter isso daqui, ó. Aqui vai ter a variável where. Show? Só que eu já vou prever algumas coisas. Se por algum motivo a gente não passar a variável where, porque eu quero trazer todos os dados, eu vou dizer que o where é igual a 1. Porque aqui vai ficar o where 1 e ele traz todos os dados. Tá? Vou botar um ponto e vírgula aqui. E eu vou usar aqui a variável order. Porque vai que nós queiramos ordenar esta tabela. E vou botar order igual, abre e fecha aspas, porque vai ser um item opcional, não vai ser obrigatório. Se eu não preencher nada, ele vai ficar vazio aqui e não vai travar nossa função. Só que aqui em cima eu vou ter que tratar esse order. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou avisar que se a variável order... Não, vou criar assim, ó. Vou criar um se order diferente de vazio. Se o order não está vazio, ou seja, se a gente passou algo para o order,
Então, order vai ser igual a order by e o que a pessoa escreveu em order. Legal? Se não, a variável... Se não, não precisa preencher nada, na verdade. Só vou preencher para poder botar esse order aqui, senão ele nunca vai colocar nada, né? Se bem que se não preencher nada vai ficar vazio. Senão não preciso fazer nada. Vamos só botar esse order aqui. E faltou fechar as aspas, né? Então vai ser o where, espaço, o order. Se o order estiver vazio, não vai aparecer nada aqui mesmo. Se ele não estiver vazio, vai escrever order by e vai colocar o que a pessoa escreveu em order. Depois a gente vai testar isso, né? Depois é praticamente a mesma coisa, ó. Vou copiar esses de cima aqui e vou colocar. O execute vai ser o connect e o query, exatamente como está aqui. Vou botar aqui results, né? Porque vai vir mais de um resultado. Vai ser, aí não vai ser o fetch só, vai ser o fetch how, que traz todos os resultados. E vai ser a variável execute. E aqui o retorno é o results, no plural. Salvei e já vamos testar tudo isso agora. Então, tenho duas funções aqui, uma que traz o ID único e a outra que pode trazer vários resultados. Bom, para testar isso, eu vou criar outro arquivo aqui. Eu vou pegar o index.php e vou copiar ele. Eu vou lá no arquivo, então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no index.php, vou mudar o nome dele para users, né, que é a tela de usuários. Vou abrir ele, vai estar igual o index.php, com a validação de segurança, como a gente realmente quer. E aqui no title, vou botar painel admin, vou botar usuários. Aqui, painel administrativo do site, bem-vindo, usuário, logout. Aqui eu vou deixar assim. Logo abaixo dele, eu vou criar aqui uma tag nav, que vai ter o menu. Eu vou criar um menu direto aqui, tá? Com uma div mesmo, para não ter que mexer com CSS. Eu vou criar aqui então um A, que vai ser, vou botar o index.php, que é a página inicial. Então vou deixar aqui painel e vou dando espaço aqui, ó, e vou copiando. Esse aqui eu vou botar então o users.php. E esse aqui eu não vou colocar nada por enquanto, vou botar só um asterisco, um sustenido para ele ficar marcado aqui. E aqui é usuários. Vou escrever gerenciar usuários. Gerenciar usuários. E aqui não vou escrever nada por enquanto, tá? 2 tracinhos. Salvei. Só que eu preciso copiar isso para todas as páginas. Então eu vou copiar isso aqui também para o index.php, logo depois do sair aqui, ó. Salvei. Vamos ver como é que ficou aqui. Ó, tem o menuzinho agora. Show? Ficou estranho que eles saíram junto aqui, então foi o seguinte, ó, eu vou tirar esse logout daqui e vou colocar junto do menu aqui, ó. Então vai ter o botão de sair aqui, depois a gente cria outro. Show, vou atualizar aqui e tá aqui, ó, o menuzinho. Vou clicar aqui então em gerenciar usuários, ó, ele traça o painel de usuários, que faltou nós fazermos essa modificação também. Tirar esse daqui e botar para cá. Ó, quando atualizar aqui, tá aqui, ó. Para diferenciar bem, vou colocar depois aqui do bem-vindo, vou colocar um H2 e botar aqui, ó, gerenciador de usuários, para diferenciar bem as páginas, né? Agora entrou aqui no painel, ele traz aqui, gerenciar, ele traz aqui e escreve este para nós. Vamos criar uma tabela aqui então para mostrar os usuários que estão cadastrados, que por enquanto só tem um, né? Eu vou criar lá mais um só para a gente exemplificar, conseguir enxergar mais de um aqui. Então eu vou mandar inserir, eu vou botar o usuário
gerente. A senha eu vou colocar teste também, mas eu vou converter ela para varchar, para SHA-1. Estou colocando ela pelo banco de dados. O e-mail pode ser gerente@teste.com. Imagem não tem data de cadastro, vou botar uma data aqui do dia 28. Já vou criar outro aqui. Vai ter aqui o usuário Roberto, que vai ser a senha também teste, mas tem que criptografar em SHA-1. E-mail pode ser o novo, opa, vou botar aqui, o Roberto @exemplo.com, para não colocar dois e-mails iguais. E data de cadastro, vou botar uma data antiga. E tá aqui, tá, 2. E vou aqui mandar executar. Ó, executou as duas, vou aqui em procurar, agora nós temos 3 usuários. Show? Vou botar esse aqui com o S maiúsculo. Beleza, vamos chamar esses usuários aqui então. Então aqui já está chamando a função, já está chamando o arquivo com as funções, e na verdade ele não está chamando não, né? Então vou dar tem que dar um require once em users aqui, ó. Tá depois do session. Ó, chama arquivo de funções. E agora vou criar aqui embaixo o seguinte. Vamos criar aqui uma div. Que eu vou botar aqui um class container. E aqui vou criar com uma tabela mesmo. Então vou criar um table. Na tabela, o primeiro é o t-head, que tem o seu tr e tem os seus ths. Opa, th. Nessa tabela, então, vai ter o nome do usuário, o e-mail do usuário, obviamente a gente não pode trazer a senha dele por questões de segurança, então nome, e-mail e só, a imagem por enquanto não, vai ter a data de cadastro ali então. Vamos botar aqui a data. Sabe, eu posso botar o ID dele aqui também, só para ter mais campos. Vou botar aqui ID. Salvei. Essas informações são os cabeçalhos que sempre terão ali. E agora, vou criar o tbody. O tbody, nós vamos montar ele, cada linha, usando o PHP. Se eu abrir aqui já PHP, eu primeiro tenho que chamar a função que a gente acabou de criar, que é a função busca única. Vou copiar aqui, ó, busca única com os parâmetros dela. Vou aqui em users e antes dele eu vou chamar aqui, ó, logo antes da tabela para a gente entender bem. Então abro e fecho PHP, vou chamar essa função, não tem isso daqui, e aqui eu tenho que passar esses parâmetros para ela. Eu posso passar em variáveis separadas ou posso escrever tudo dentro da função. Vou botar em variáveis separadas aqui até para ficar bem entendido. O connect não tem que mexer em nada, é o mesmo que está no variável funções. Aqui a tabela, eu copiei busca única, não é o busca única, perdão, é o buscar. Ó, o buscar. Então a variável connect eu não tenho que mexer, é a variável que está lá. Eu vou criando separado aqui. A variável tabela vai ser a tabela de usuários, então é users. É users mesmo? É usuários em português. Então, usuários. Vai ser a variável tabela. O where
O where, na verdade, eu quero ele completo. Então não vou colocar nada aqui no where, tá? Porque eu quero todos os usuários. E no order também não vou colocar nada. Se eu não quisesse então preencher nem o where nem o order, eu posso apagar esses dois aqui, ó, porque eles são opcionais. Eles vão assumir aquele valor padrão que nós colocamos. Então só com isso, eu salvando, eu vou chegar aqui, ó, declarei a função, declarei a tabela que ele vai puxar os dados. E aqui embaixo, para a gente enxergar o que vai acontecer, eu vou dar um print R, e aqui faltou uma coisa, ó. Na função, vou criar uma variável, vou botar na variável usuários, usuários igual a função. Então aqui eu dou um print R em usuários. Salvei, vou testar aqui, vamos lá, vou atualizar e ó, trouxe o array com todos esses usuários. Ele trouxe na função MySQL fetch how, ele acaba trazendo os valores em dados numéricos e associativos. Então, para resolver isso, eu sempre vou querer em dados associativos, eu vou na função, eu dou uma vírgula aqui e coloco a constante reservada chamada MySQL underline assoc, tá? Dentro da função fetch_how. Salvei, vamos testar de novo aqui, vamos atualizar, ó, e agora trouxe os dados só com o array associativo deles. No formato que está esse array, a gente consegue facilmente trazer todos os dados utilizando o foreach. Então aqui, ó, eu vou tirar o print R e vou botar um foreach. O foreach, então, na usuários, cada usuário vai ser um usuário, o singular. E aqui eu monto a minha query. É mais fácil montar assim, ó. Tem outra forma de escrever o foreach, que ao invés de botar abrir e fechar chaves, eu abro ela com 2 pontos e fecho com a palavrinha end foreach. Vai funcionar da mesma forma. Depois dos 2 pontos aqui, eu vou fechar PHP e no end foreach eu vou abrir PHP. E fecho o PHP aqui, ó. Legal? E dentro aqui de abertura e fechamento eu vou escrever normalmente HTML, com todas as formatações que eu precisar. Que aqui abriu o PHP, eu até vou deixar na mesma linha aqui, ó, para ficar mais enxuto o código. Aqui abriu o PHP e fechou, aqui abriu e fechou. E aqui eu escrevo HTML. Então toda vez que rodar esse loop do for each, eu vou ter uma tr, terei uma linha. Dentro da linha vai ter uma td, uma td. O que vai na td? Vai primeiro o ID, nome, e-mail, data de cadastro. Então aqui vai ser, abro o PHP de novo, echo, usuário, e o primeiro é o ID, né? Então, usuário, ID. Ponto e vírgula, e fecho o PHP. Show. Vou copiar isso aqui para os outros. O segundo vai ser, tem que ser exatamente o nome da coluna lá do banco de dados, tá? Então aqui é nome, aqui é e-mail e aqui é data underline cadastro. Cadastro. Salvei. Vou atualizar aqui e tá aqui, ó, todos os dados dessa tabela, os 3 usuários que nós chamamos aqui. Ah, mas eu gostaria de ordenar ele por ordem alfabética. A gente coloca, acrescenta o order by aqui na função. Tem que acrescentar o where daí, né? Pode ser o where vazio ou where só com o número 1 e põe o order by ali. Vamos testar até para ver se está funcionando a nossa função. Que a gente acabou de criar, acabou não testando todos os recursos dela. Então eu vou botar aqui, botar 1 só, que ele vai entender que o where é igual a 1. E no order by eu vou escrever aqui order, para ficar mais fácil chamar.
O order vai ser, então, entre aspas, ordenar pelo nome. Né? Ponto e vírgula. E aqui, order. Salvei. Vamos ver se ele vai ordenar pelo nome. Vou atualizar aqui. E olha só, ordenou agora pelo nome. G, R e depois o S. Ah, mas eu queria ordenar pelo nome na ordem inversa. Então, depois daqui, eu coloco desk. Salvei. Vou atualizar aqui. Ele ordena pela ordem inversa. Show. Vou deixar o padrão que é ASCII mesmo. Salvei. Vou atualizar aqui de novo. E tá aqui a nossa tabela. A gente até pode botar, né? Não estou botando estilo aqui, mas aqui posso botar um border 1 só para enxergar as divisões dessa tabela, ó. Mas aqui estão os nossos dados. Legal? No próximo vídeo vamos aprender a inserir novos usuários, dar um insert não pelo banco de dados, mas diretamente aqui pelo painel do PHP, nosso painel administrativo. Grande abraço e até lá!